Paz do Senhor Jesus, boa tarde, tudo bem? Estudando a Bíblia juntos, eu e você, Lude e você, como estamos nessa sexta-feira, dia 10 de junho? Estamos bem? Glória a Deus. Então, eu estou aqui hoje para a gente compartilhar mais um devocional maravilhoso que o Santo Espírito trouxe ao meu coração nesse dia. E eu já ia começar a orar, a meditar, quando meu coração tocou para gravar e fazermos juntos. E a palavra está em Romanos, né, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Porque estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Glória a Deus. Eu oro ao Senhor para que o Santo Espírito venha nos dar nessa hora e sempre, né? Que Ele venha falar ao nosso coração nesse momento. Que Ele venha trazer o Espírito de sabedoria, de revelação. Que Jesus venha iluminar os olhos do nosso coração para recebermos essa palavra. Para iluminar em nome de Jesus. Amém? O subtítulo desse versículo, né, desse grupo de versículos que começa no versículo 28, vai até o 30, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo fala que ele está certo de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Versículo 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Glória a Deus. A promessa do Senhor, a promessa de Deus, a promessa está nos versículos seguintes, versículo 31 e 32. Hino de vitória, Deus é por nós. É a conclusão destes versículos. A que conclusão, pois, chegamos diante destes fatos que eu acabei de ler? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma promessa. 2. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Glória a Deus. Então, vamos meditar nessa palavra, que o Espírito Santo venha falar conosco aqui. A expressão aqui, amados, todas as coisas aqui, está indicando, né, segundo os melhores manuscritos, o objeto do verbo grego aqui indica que o sujeito da ação é Deus. É Deus. Ele é o sujeito da ação. Então, quando fala todas as coisas, não podem produzir qualquer progresso por si mesmas, certo? É Deus que põe ordem no caos e convoca o ser humano, te convoca, me convoca para ser seu companheiro nessa empreitada. Aí você pode falar assim, existem, né, correntes filosóficas, espiritualistas, esotéricas, que usam este termo, esse versículo 28, desse trecho da Bíblia, para sugerir uma espécie de pensamento positivo inconsciente. Ok? Mas, visto que as leis físicas provam que as coisas, né, no universo não estão se organizando ou ficando melhores,
mas se destruindo e falindo, o que podemos concluir? Que as coisas, elas não podem produzir qualquer progresso por si mesmas. Quem que coloca ordem no caos? É Deus. É Deus que põe ordem no caos. É Ele que convoca. É Ele que te convoca. É Ele que me convoca, né? É Deus que convoca o ser humano para o seu companheiro nessa empreitada. Então, quando o versículo seguinte fala, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou, o versículo 29, o apóstolo Paulo aqui, ele quer dizer o seguinte, que embora esse trecho, como várias posições, né, teológicas do apóstolo Paulo, continuem sendo grandes temas de estudo, né, por parte de teólogos e linguistas, nessa passagem há certo consenso de que o conhecimento aqui mencionado não é abstrato, mas é fruto da essência de Deus. Ou seja, o amor e seus atributos, fidelidade e justiça. Deus não apenas nos conhecia antes mesmo de termos a mínima informação sobre ele, mas também nos conhecia no sentido de nos haver escolhido desde a fundação do universo. Onde que você pode comprovar isso nas Escrituras? Efésios capítulo 1, versículo 4. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Então, assim como desde a eternidade passada, Deus conhecia os que pela fé se tornariam seu povo, lá no Antigo Testamento, esse conhecimento prévio de Deus em relação a cada ser humano aponta para a graça da eleição, frequentemente embutida no verbo conhecer, no Antigo Testamento. Você pode comprovar lá em Amós, capítulo 3, versículo 2, Oséias, capítulo 13, versículo 5. E no Novo Testamento, ela aparece em passagens como 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3, Gálatas 4, versículo 9. Glória a Deus. E no versículo 30, e aos que predestinou, e a este também chamou, e aos que chamou a este, e a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, o fato de alguém vir a amar a Deus não é mérito humano. Você não está fazendo nada de grandioso, mas resultado direto da ação divina. O homem é chamado não no sentido de um simples e casual convite, mas por uma convocação solene e justificado por consequência da convocação, da chamada. E o grande clímax é o quê? Ele é glorificado no sentido de ser como Cristo. De ser como Cristo é. Onde que eu vejo isso? Eu vejo isso em 1 João capítulo 3, versículo 2. Olha o que está dizendo aqui. E glória a Deus que já abriu lá. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Aí continua. E todo o que tem nele, todo o que tem nele, essa plena confiança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. E assim continua o texto. O título é A Vida Santa dos Filhos de Deus. Fala sobre a nossa filiação a Deus por Cristo. Ela é real. Muito lindo isso. E aí, para finalizar a meditação aqui da palavra e irmos para a revelação da palavra de hoje, vamos só finalizar aqui. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos considerar juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Não poupou. Esse não poupou que nos remete lá em Gênesis 22:16, no sentido assim, quando fala sobre a amarração de Isaac.
né? É um valor que transcendente ao nosso Redentor, né? Ao martírio do justo, né? Ou seja, de Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Então ele não poupou o seu único filho por nós. E nos remete a fazermos uma reflexão em Gênesis 22, versículo 16. Quando Isaac foi também amarrado ao sacrifício lá. Que ia ter, né? Mas não teve. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta é a palavra de hoje. Para o meu coração, para o seu coração. Como é ampla, amados, esta afirmação do apóstolo Paulo. Ele não diz assim, sabemos que algumas coisas, ou a maioria das coisas, ou as coisas alegres, né? Ou só nas circunstâncias agradáveis, ou só quando eu ganho bem, ou só quando toda a minha família está bem. Não. Ele fala assim, sabemos que todas as coisas, todas. Então, mas todas as coisas. Então, da mais insignificante até a mais marcante. Do acontecimento mais corriqueiro da vida diária até as maiores experiências da graça. E todas as coisas fazem o quê? Cooperam. Todas as coisas, elas estão o quê? Operando. É isto que está falando aqui. Não diz que operarão ou operaram. Não. Diz que cooperam. É uma operação do presente, do hoje, do agora. Está acontecendo. Não está referindo ao passado ou ao futuro. Nesse mesmo momento, nesse exato momento, alguma voz pode estar lhe sugerindo: os teus juízos são um grande abismo. No entanto, os anjos no céu, que têm uma visão mais ampla do grande plano de Deus, podem exclamar: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Salmos 145, versículo 17. Então, quando uma voz negativa falar em teu ouvido, pegue a palavra e declare a palavra de fé. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. E também, continue, todas as coisas cooperam. Todas. Está acontecendo alguma coisa? Você fala, mas todas as coisas cooperam. Porque a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso não é para se negociar, para... vamos conversar sobre isso, porque eu acho que essa palavra ela pode ser conversada, negociada. Não. Amém? Todas as coisas cooperam. Há uma interligação em tudo. A palavra de Deus ela é interligada. Há uma interligação em tudo. Muitas cores diferentes em si mesmas talvez sejam feias, talvez sejam inexpressivas, são necessárias para tecer um padrão harmonioso. Porque elas são feias, elas não têm expressão. Mas se juntarem, formam uma textura bonita, com algum significado. Muitos tons e notas musicais, até mesmo os dissonantes, são indispensáveis para se compor um hino harmonioso. Sem estes tons e essas notas musicais, não se poderia se compor um hino de forma harmônica. Então, um outro exemplo, para montarmos uma máquina, nós precisamos de muitas rodas e junturas separadas. Se tomarmos um fio de linha, ou uma nota, ou uma roda dentada, isoladamente, não discerniremos ali nenhuma beleza.
Mas se completarmos o tecido, combinarmos as notas ou juntarmos as peças de ferro e aço, veremos como é perfeito e simétrico o resultado. Eu tenho aprendido isso no curso que eu estou fazendo na faculdade. Depois o resultado é harmonioso, é simétrico, é equilibrado, é bonito. Vira quase uma obra de arte. Aqui está a lição para a nossa fé. O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. É assim que Deus trabalha. Em 1000 aflições, não são 500 delas que cooperam para o bem do crente, mas 999 e mais uma, as 1000. Guarde essa palavra. Eu vou repetir. Em 1000 aflições, não são 500 delas que cooperam para o bem do cristão, para o bem do crente, não. Mas 999 e mais uma. As 1000. Glória a Deus. Fique em paz. Tenha uma tarde abençoada. Jesus abençoe. Um abraço fraterno. E não esqueça, sabemos que todas as coisas, todas são todas, todas significa 100%, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem uma condição aqui, daqueles que amam a Deus. Amém? Abraço fraterno e até breve. Jesus abençoe.